Você sabe cantar sino? Não sabe? Vamos aprender então? É conhecido. Agora vamos cantar Vem Brilhar em Mim. Só com duas palavras a mais, né? Com o brilho do sol não se apaga, tua glória e amor nunca tem fim. Como a lua está iluminada, eu te peço, Senhor,
cantar. Esse é o tema que foi usado na semana do evangelismo, né? Cantamos todos os dias eles, um hino muito lindo. Se você tentou, mas não conseguiu. Se você chorou e ninguém mais viu. Se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra. Ele não dormita por todos os
Oramos. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia tão maravilhoso que sempre foi. Ó Pai, estamos aqui aprendendo bastante de Ti. Ó Pai, abençoe cada um que está aqui na sua santa casa. Ó Pai, cuide das pessoas que também não veio para aprender de Ti. Ó Pai, que nenhum mal venha acontecer com nenhum de nós. Ó Pai, que nunca venha faltar alimento. Ó Pai, é tudo que eu te peço em nome do nosso Filho amado, que ainda é para todos sempre. Amém. Vamos nos colocar em pé, em reverência, para receber a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na sua casa, louvando e bendizendo o seu nome. Que possamos aprender, Senhor, cada vez mais a sua palavra, que possamos transmitir a sua palavra ao mundo lá fora. Possamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente e cada dia mais se chegar mais perto de Ti, porque o Senhor está voltando para nos buscar. Senhor, esteja iluminando a tia Meire, que vai trazer a palavra nessa manhã, que ela possa falar, inspirada pelo seu Santo Espírito, para que possamos compreender e entender o que o Senhor tem para nós. Amém. Dirige nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Um feliz sábado a todos. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, das irmãs. E antes de nós entrarmos no nosso tema de hoje, eu gostaria de pedir um favor a vocês. Eu não sei se vocês viram os noticiários, mas ontem, sexta-feira, na parte da manhã, na BR-277, nós perdemos um pastor. E foi muito triste, porque ele passou a semana ajudando aquela cidade que teve o tsunami, o vendaval ali, né, o tornado, e ele estava ajudando a construir as casas. E ontem, então, ele estava se dirigindo a Curitiba para passar o final de semana com a sua família e ele perdeu a vida. É muito triste, irmãos, é muito triste. Eu fico pensando na esposa, nas duas filhas que ele deixou. O Guilherme falou: mãe, nós pastores estamos muito tristes, porque era uma pessoa bem dedicada na causa, era uma pessoa bem envolvida, e nós não sabemos os motivos. Então, vamos orar por essa família, para que Deus tenha misericórdia, conforte a todos e que abençoe, porque se ficou uma esposa, ficou uma mãe, ficou várias pessoas ali chorando, né? Claro que tem a esperança, mas a dor, para quem já perdeu, sabe que é muito difícil. Então, que Deus abençoe essa família. Nós estamos vindo, irmãos, esta semana de um reavivamento espiritual do Ministério da Mulher. Cada noite, desde terça-feira, foi feito em uma das nossas igrejas do distrito. E hoje, então, nós estamos terminando esse evangelismo. Quem fez foi a irmã do nosso pastor, e hoje ela está terminando ali no Jardim Paulista. E então, ficou escalado para que eu fizesse a mensagem de hoje. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você refletir. Você já se perguntou qual é o seu propósito aqui nesse mundo, aqui nessa terra? Alguma vez você já pensou, por que eu nasci? Você já parou para pensar o que é que Deus quer para a minha vida? Eu acredito que todos nós já fizemos essa pergunta. E muitas vezes nós não conseguimos a resposta por nós mesmos, né? E eu gostaria de falar para vocês qual é o conceito de propósito. O que você entende por propósito, pela palavra? Não? Irmãos, o propósito pode ser uma intenção. Pode ser também aquilo que você busca alcançar. Por exemplo, quando o ano começa, quem aqui tem o hábito de fazer propósitos para desenvolver durante o ano? Pouca gente tem. Mas é bom você fazer. Nem sempre você alcança os propósitos, certo?
né, irmã Terezinha? A gente faz vários. Eu e o Moacir sempre temos o hábito de fazer com os filhos. Qual é o seu propósito para esse ano? Eu me lembro que um dos anos o Leonardo colocou que ele queria tirar a carteira. O Guilherme colocou lá que ele gostaria muito de comprar um carro. É um propósito. É algo que você faz, né, para você tentar alcançar. E também, nós fazemos propósitos com Deus. Qual é o meu propósito com Deus? Esse ano eu quero ler a Bíblia toda. O meu propósito esse ano é de fazer o culto todos os dias. É um propósito. Então, o conceito de propósito pode ser a intenção ou o desígnio de realizar algo específico. Mas agora eu gostaria de fazer outra pergunta para vocês. Se alguém chegasse para você, Giz, e falasse assim, hoje você vai ganhar 50 milhões, o que você faria? Difícil, né? Mas eu tenho certeza que você mudaria o curso da sua vida. Com 50 milhões dá para mudar alguma coisa na vida, irmãos? Eu vi um sorriso em vocês, hein? Eu acho que todo mundo gostaria, né? Nossa! Mas sabe por que nós não ganhamos? Porque, de repente, nós vamos mudar o curso da nossa vida diferente daquilo que Deus projetou para você. Por isso que muitas vezes nós falamos assim, nossa, mas eu trabalho tanto, eu tento economizar tanto, eu fiz o propósito desse ano, né, fazer tantas coisas na minha vida e eu não consegui. Às vezes, Deus não permitiu com que você mudasse esse propósito, porque Ele tem um outro propósito para você. E vocês sabem que o propósito de Deus é muito melhor do que o nosso. Muito, muito melhor. Encontrar e seguir o seu propósito pode transformar a sua vida. E também pode trazer felicidade para você, sabia? Eu gostaria de que agora nós abríssemos a nossa Bíblia em Efésios 1. Vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer. Abra lá sua Bíblia. Vamos estudar um pouquinho. Efésios 1, o verso 5 e o verso 6. Vamos esperar com que todos encontrem para nós lermos a palavra de Deus. Efésios está lá perto de Gálatas, de Filipenses, bem lá no finalzinho. Depois de Coríntios, está lá no finalzinho. Vamos fechar nossos olhos? Nosso eterno Deus, estamos com a Tua palavra aberta e nesse momento te peço, Senhor, que cale-se o ser humano e que o Senhor me use para que venhamos aprender mais de Ti e transformar a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, Gálatas 1 e o verso 5 e 6. Quem que vai ler para nós? Desculpa, Efésios. Gálatas, ó. Efésios, quem que vai ler? Efésios 1, 5 e 6. Irmãos, vocês prestaram atenção já no comecinho? Em amor, ele fez o quê? Nos predestinou. Então, o primeiro sinal que indica o propósito de Deus para a nossa vida é que Deus nos predestinou. Tá, mas o que é predestinar? Eu fui lá procurar. O que é predestinar? Predestinar, irmãos, é um destino com antecedência para alguém. Então, pensa comigo, antes de você nascer, antes de você ser formado, Deus, lá no livro dele, escreveu, Sandra, você vai nascer e eu já vou conceder a salvação para você. Olha que bênção! E ele fez assim para todos nós. E é maravilhoso, porque nós temos a oportunidade de alcançar a vida eterna. Nós temos a oportunidade de estar um dia morando ao lado de Jesus. Nós precisamos fazer
duas coisas. E eu escrevi aqui, vamos ver se vocês conseguem ler para mim. O que eu preciso fazer? Eu preciso o quê? Obedecer e eu preciso crer. Se eu obedecer e se eu crer, eu vou ter a salvação em Cristo Jesus. Sua vida possui um propósito único e Deus tem um plano especial para você. Você não está nesse mundo sozinho. E Deus não colocou você aqui para você passar o tempo ocioso ou para você ficar aqui sofrendo, para você chorar. Não, Deus predestinou você para a eternidade. E a eternidade, irmãos, é algo que nós não conseguimos imaginar, mas é algo maravilhoso. Pense num negócio que vai nos deixar felizes o tempo inteiro, 24 horas do dia. Então, o nosso primeiro passo, que Deus colocou na nossa vida, nos predestinou. Agora, nós vamos ver o segundo passo. Quem aqui tem filhos? Ou tem um filho? Nossa, quase todos. Que bom. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você que é pai, você que é mãe, você trata mal o seu filho? Você que é pai, você que é mãe, quando o seu filho pede alguma coisa, você diz assim, não vou te dar. Eu acho que não. E vou até agora olhar para a mente de vocês e vou adivinhar que muitas vezes você pai, você mãe, tira de você para dar para o seu filho. Certo? É bem assim, irmãos. Nós, como pais, procuramos fazer tudo pelos nossos filhos. Além de darmos o que eles precisam, muitas vezes nós damos o que eles não precisam ou não poderiam ganhar. Mas nós fazemos com amor, com dedicação. Agora, você imagina o que Deus faz por você. Se nós, que somos seres humanos, que somos imperfeitos, e a Bíblia fala que nós somos maus, porque temos um coração mau, procuramos dar o melhor para o nosso filho, você imagina Deus. Vamos ler 1 João 3 e o verso 1. Está lá no finalzinho da Bíblia. Eu quero a participação de vocês. Vamos lá, o Clodoaldo vai dar o microfone para vocês lerem a passagem. 1 João 3 e o verso 1. O que diz lá? Quem achou, levanta a mãozinha, por favor. Vede que grande amor nos tem concedido, o Pai, ponto de sermos chamados de filho de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amém. Então nós somos chamados de filhos de quem? De Deus. Nós somos criaturas de Deus, irmãos. E os filhos, eles desfrutam dos privilégios dos pais, certo? Assim como vocês procuram dar o melhor para os seus filhos, nós podemos desfrutar o melhor do nosso Deus. Quem tem amor maior para nos conceder do que Deus? Quem veio um dia a esse mundo morrer por você foi um ser humano? Algum ser humano deu a vida por você? Algum ser humano fez algo maior do que Jesus fez por você e por mim? Não, irmãos. O amor de Jesus é imenso e Ele está todos os dias com os braços abertos, nos esperando. Todos os dias Ele está pronto a andar com você para ir para o seu trabalho. Todos os dias Ele está disposto a livrar você de coisas que você nem consegue ver. Todos os dias Deus está esperando ter um relacionamento comigo e com você. Você foi adotado como filho de Deus. Enquanto você não entender que é filho de Deus, o Rei do Universo, é impossível viver o propósito que Deus tem para você. Além de sermos chamados de filho, a Bíblia traz um segundo conceito. Vamos ler João 15 e o verso 15. Vamos achar na nossa Bíblia, João 15 e o verso 15. Levanta a mãozinha e o Clodoaldo vai estender aí para você ler. Moacir, achou? Sim.
Pode ler, por favor. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Além de sermos chamados de filhos de Deus, nós também somos o quê? Amigos. Certa vez eu ouvi de uma psicóloga, ela dizendo que amigos de verdade nós não conseguimos ter muitos. Ela falou que os dedos das mãos sobram dedos, porque amigos são muito poucos o que nós temos, e raros. Hoje em dia é muito raro, Sônia. Nós temos muitos colegas, mas amigos, aquele que você pode abrir o seu coração e contar os seus problemas e ter a certeza que ele não vai sair espalhando para as outras pessoas. Amigo, aquele que chora quando você chora. Amigo é aquele que fica feliz quando você compra alguma coisa e ele não fica com ciúmes e com inveja de você. Amigo, aquele que você recebeu uma promoção, você vai lá contar para ele e ele fica feliz com a promoção que você recebeu. Certa vez lá em Morretes, quando nós morávamos lá, eu me lembro que numa quarta-feira, Moacir vai lembrar, nós tínhamos um casal de amigos que moravam em Paranaguá. E eles estavam muito felizes porque eles compraram um carro, lembra? E eles foram no culto e no final do culto eles queriam que a gente visse o carro que eles tinham comprado. E a gente ficou muito feliz com eles. Amigo, irmãos, Deus é nosso amigo, porque Deus quer sempre o melhor para mim e para você. Deus nunca vai fazer alguma coisa para puxar o seu tapete. Deus nunca vai fazer alguma coisa para te ferir, para te magoar, para fazer você derramar lágrimas. Deus, Ele quer ser o nosso melhor amigo. E amigos têm intimidade. E Deus quer ter intimidade comigo e com você. Por isso que Ele está todo dia disposto a querer te ouvir. Não importa se você vai falar coisas legais, coisas felizes, não importa se você vai chorar e vai reclamar da sua vida, da sua situação financeira, do seu relacionamento de família. Deus está pronto para te ouvir, independente do que você vai falar para Ele. Mas Ele quer te ouvir, Ele está esperando você abrir o seu coração. Vamos pensar comigo como Deus fazia lá em Gênesis com Adão e Eva. A Bíblia fala que todos os dias ele ia lá no jardim para ver Adão e Eva, certo? E então Jesus chegava lá e perguntava: Adão, meu querido, como é que foi o seu dia? E vocês acham que Adão ficava quieto? Não. Adão dizia assim: ah, Senhor, hoje foi maravilhoso. Hoje eu e Eva andamos a cavalo. A brisa estava maravilhosa, estava gostoso, o clima estava delicioso. Depois, Senhor, nós fomos nadar naquele rio cristalino, onde a água é transparente, e vimos uma porção de peixinhos coloridos. Bom, depois também nós fomos colher algumas frutas. Eu fui colher as minhas favoritas, e Eva as dela. E assim eles continuavam o diálogo. E Deus falava assim: Eva, e daí, quais são seus planos para amanhã? Ah, Senhor, eu estou pensando em andar de elefante. Mas eu também gostaria muito de fazer umas tranças na juba do leão. Eles podiam. Os bichos não mordiam. Os bichos eram bonzinhos. Quantas coisas eles faziam durante o dia. E ainda Jesus perguntava assim: e daí, vocês têm planos para amanhã? Claro que temos, Senhor. Claro que temos. Irmãos, uma vida sem propósito, uma vida sem planos é uma vida morta. É muito triste uma pessoa que não tem sonhos, que não tem planos. Eu vejo assim: vivemos aqui atribulados, sim. Temos o nosso foco no céu? Temos. Mas nós estamos vivendo aqui ainda, certo? Então, nós precisamos ter planos. Imagine vocês a Camille crescendo. Camille, você tem planos? E ela me diz: não. Olha que coisa triste. Nós precisamos ter sonhos.
precisamos ter planos e nós precisamos colocar isso na mente dos nossos filhos também. Por exemplo, durante 5 anos eu conversava com o Léo. Léo, vamos fazer uma faculdade? Ah, mãe, não é para mim. Estudar é para o meu irmão. Léo, olha, vai ter uma feira lá na PUC. E é uma feira de profissões. Eu vou com você. Ah, mãe, não quero ir. E eu insistentemente, sempre pedindo para ele. Passou 1 ano, passou 2 anos, terminou o ensino médio. E foi. Um dia Deus disse para nós, olha, vocês vão ter que ir para o Mato Grosso. Eu quero que vocês estejam lá. E nós fomos para lá. Moramos 3 anos lá. E lá Jesus tocou no coração dele. E lá Deus falou para ele que ele precisava voltar a estudar. Porque eu tenho certeza, irmãos, que Deus tem um propósito para ele quando ele terminar a faculdade. Deus sempre tem um propósito para nós. E eu fiquei tão feliz quando ele chegou para mim. Primeiro, eu conversei um dia muito sério com ele. Quando o Moacir ficou doente, teve que vir para Curitiba. Eu falei, olha, filho, a profissão de um agricultor é uma profissão louvável e é uma profissão muito boa, muito bonita. Mas você precisa ter uma outra profissão, porque eu não posso te ajudar durante muito mais tempo. O teu pai, ele precisa cuidar da saúde dele. E aí, como é que você vai ficar? Cada dia o mercado de trabalho está mais difícil com profissionais. Vocês não concordam? E é em todas as áreas, irmãos, em todos os setores. E eu gostaria muito que você orasse durante 30 dias e pedisse para Deus falar com você. Eu vou estar orando, eu vou estar jejuando, depois de 30 dias nós vamos voltar a conversar. E eu não falei mais nada, só orei. Depois de 30 dias, um dia ele chegou, depois do almoço, e falou, mãe, nós podemos ter aquela conversa que a gente teve um tempo atrás? Eu falei, podemos. E pedi para Deus fechar minha boca. Falei, Senhor, eu não quero falar nada, porque às vezes nós, mulheres, falamos um pouquinho demais, né? E eu falei, eu não posso falar nada, eu preciso ouvir. E aí ele foi contando, foi falando. E ele falou, mãe, então nós vamos voltar para Curitiba pela situação do pai. E eu vou voltar a estudar. Yes! Agora ele só precisava realizar o meu segundo sonho, que era fazer medicina. Mas eu pensei, Senhor, ele não vai aceitar, porque quantas vezes eu pedi para ele, eu falei para ele, tem que estudar muito. E aí ele falou assim, mãe, e eu vou fazer medicina. Ah, irmãos, os irmãos não imaginam a felicidade que eu tenho quando ele posta. Vocês talvez tenham acompanhado no Instagram algumas fotos dele com aquele uniforme de medicina e eu vendo aquela carinha e vendo que Deus transformou aquele menino. Deus pode transformar tudo na sua vida, irmãos. O propósito que Deus tem para você, Ele pode realizar. Você só precisa conversar com Ele, porque os impossíveis não pertencem para nós, seres humanos. O impossível pertence para Deus. Aquilo que você olha para o seu filho, aquilo que você olha para você, e você diz assim, eu não vou conseguir. Tudo bem, você não vai conseguir, mas você tem um Deus do seu lado que consegue, e consegue tudo. Então, irmãos, nós precisamos ter intimidade, assim como Adão e Eva tinham com Deus, eu e você precisamos ter também. Em terceiro, nós temos um propósito conforme a vontade de Deus. Muitas vezes nós pedimos para Deus coisas que Deus não vai realizar. Por exemplo, se você pedir para Deus, Senhor, eu quero muito uma Ferrari, eu acredito que Ele não vai te dar. Você pode ter um outro carro. Senhor, eu quero muito, muito morar lá no Alphaville. Talvez Ele não vai te dar, porque você não precisa morar lá. Você pode ser feliz morando em outro lugar. Ah, Senhor, eu quero tanto isso, tanto aquilo. Mas Deus vai olhar para você e vai falar, filho, filha,
Eu não vou te dar, sabe por quê? Isso vai te trazer infelicidade. Isso não vai ajudar você no seu relacionamento familiar. Você vai se afastar dos seus filhos, da sua esposa. Você não vai estar perto de mim. Irmãos, o nosso propósito tem que estar segundo a vontade de Deus. E muitas vezes nós oramos assim: Senhor Jesus, eu quero muito ter uma promoção, porque eu quero ganhar muito dinheiro, e eu quero ser muito rica, e eu quero fazer muitas coisas, que seja segundo a tua vontade, mas conforme o meu querer. Amém. Não vai dar certo, irmãos. Não vai dar certo. Nós temos que sempre pedir que faça segundo a sua vontade e que eu aceite a sua vontade. Quantas vezes você, ao olhar para a sua vida, pega o livrinho lá da sua vida, ao você olhar quantas coisas você pediu para Deus e Deus fez diferente, e no final você diz assim: nossa, obrigada. O Senhor fez melhor do que o que eu pedi. É assim na nossa vida. Então o terceiro passo é segundo o propósito de Deus. E o quarto e o último, aqui diz: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente o amado, o nosso Jesus, o nosso Deus querido. Tudo o que você realiza deve ser também para a glória de Deus, não para a sua glória própria. Quantas vezes, né? Nós temos algum conhecido que faz alguma coisa, porque eu consegui. Irmãos, nós não conseguimos nada. Quer ver comigo? Para você trabalhar, você tem que ter saúde. Quem te dá saúde? Deus. Para você trabalhar, você tem que ter inteligência. Quem que dá inteligência? Deus. Então, toda vez que a gente consegue alguma coisa, não é eu que consegui, não é você que conseguiu. É Deus que te presenteou, é Deus que deu para você. Vamos ler Eclesiastes 9 e o verso 10. Eclesiastes 9 e o verso 10. Quem que vai ler? Ergue a mãozinha. Vamos pedir para alguém daqui ler? Quem daqui quer? A Gi vai ler. 10. 9 e o verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Muito bem. Tudo que vier, faça bem feito. Muitas vezes nós fazemos coisas que para nós fazemos bem feito, mas como vamos fazer para o próximo, nós não fazemos. Conta-se uma história de que um mestre de obra, ele estava construindo muitas casas para um empresário. E aí ele fez uma, fez duas, fez três, ele fez várias casas, e ele já estava ficando cansado. E aí, certo dia, o empresário falou assim para ele: olha, você vai fazer essa última casa e eu quero que você faça ela muito bem feito. Você tem feito todas as casas bem feitas, mas essa eu quero que você capriche um pouco mais. E aí aquele mestre de obra falou assim: eu já estou tão cansado, né? Bom, para essa parede eu podia pôr um material de primeira, mas eu vou pôr de segunda, porque ele não vai ver, eu já estou cansado. E aí ele foi colocando, foi construindo, e tudo que ele podia pôr de primeira, ele já colocou mais ou menos. E depois pintou, a casa ficou linda, ficou maravilhosa, né? Aparentemente. E aí o empresário chegou para ele e falou assim: olha, por todo o trabalho que você fez, toda a dedicação de você ter feito todas as casas muito bem feitas e eu ter ganho um bom dinheiro, essa última casa eu quero te dar de presente. Entendeu, irmãos? Tudo que vier à tua mão, faça bem feito. Todos nós temos um dom, e eu admiro muito o dom da minha irmã,
porque ela tem mãos maravilhosas. Vocês sabem que ela cozinha divinamente bem. E aí, essa semana, ela tinha prometido para os nossos funcionários lá, né, que ela ia fazer um bolo. E eles estavam sonhando com esse bolo. E vocês sabem que ela faz um bolo muito ruim, né? E aí, essa semana, ela então presenteou eles com um bolo. E aí, eles ficaram muito felizes. Tudo que vier à tua mão, faça bem feito. O bolo não era para ela. O bolo não era para ninguém da família dela. Mas era um bolo para as pessoas que trabalham com ela, mas ainda assim ela caprichou e ela fez bem feito. Tudo, irmãos, que vier à nossa mão, nós precisamos fazer bem feito para a honra e glória de Deus. Deus já nos escolheu antes mesmo de sermos formados. Deus morreu na cruz por mim e por você. Deus já nos estendeu o amor maior que Ele poderia nos conceder. Tem você retribuído? Tem você retribuído? Tem você pedido para Deus, Senhor, qual é o meu propósito aqui nessa terra, aqui nessa vida? Eu gostaria de ler um texto para vocês do Caminho a Cristo, página 46, que nos diz assim: Oxalá todos os que não aceitaram a Cristo reconhecessem que Ele tem algo incomparavelmente melhor para lhes oferecer do que o que eles mesmos buscam. O homem pratica o maior dano e injustiça à sua própria alma quando pensa e age contrariamente à vontade de Deus. Nenhuma felicidade legítima pode ser encontrada no caminho proibido por aquele que sabe o que é melhor e vela pelo bem de suas criaturas. E para terminarmos, vamos ler Jeremias 29 e o verso 11. Vamos ver o que é que Deus deixa para mim e para você nessa manhã. Jeremias 29 e o verso 11. Quem achou? Eu vou ler para vocês. Jeremias 29 e o verso 11. Diz assim: Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o... Quem que está dizendo esse verso para mim e para você? O Senhor, não é nenhum ser humano. Ele diz assim: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Quer seja ela espiritual, quer seja ela de saúde, quer seja ela financeira, quer seja ela afetiva, que infinitamente os pensamentos e os planos de Deus sejam executados na sua vida e que você tenha o propósito de ser feliz, aguardando a grande esperança da volta de Jesus. Amém? Nosso eterno Deus, nosso querido e amado Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor é muito, muito bom. Obrigada porque o Senhor está todos os dias de braços abertos, me esperando os meus irmãos. E nós agradecemos porque o Senhor está disponível a ouvir as nossas queixas, as nossas lamentações, as nossas alegrias, os nossos planos e os nossos projetos. E mais feliz ainda, Senhor, é porque o Senhor nos ajuda a corrigir os erros, as falhas e nos colocam coisas boas na nossa vida. Nos ajuda, Pai, assim como somos bons para os nossos filhos ou procuramos ser bons aos nossos filhos, nos ajude a sermos bons filhos para o Senhor também. Nos ajude a te obedecer, a crer em Ti. Por favor, ó Pai, entrego em Tuas mãos todos os projetos e os sonhos desses irmãos que estão aqui nessa manhã. Que o Senhor venha realizar segundo o Teu querer, a Tua vontade. Nos leva para os nossos lares, para a nossa casa, mas que venhamos estar sempre na Tua presença. Por favor, Senhor Jesus, esteja com essa família que está enlutada, que o Senhor esteja confortando o coração de cada um, das filhas, da esposa, da mãe, do pai. Por favor, que o Senhor esteja com cada
pessoa que está chorando por esse ser que perdeu a vida. Ó Deus, dá-nos esperança de um dia encontrarmos aqueles que nós perdemos. Por favor, fica conosco no restante desse sábado e na semana que logo mais irá seguir. E que o Senhor venha dirigir os nossos passos. Fica conosco, entregamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.